Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacou e vamos falar um pouquinho do setor farmacêutico no Brasil dentro do contexto do panorama da área farmacêutica no Brasil e no mundo. Então, o setor farmacêutico é importante nós contextualizarmos que em meio à mais grave crise sanitária pelo mundo desde o início do século XX, que foi ocasionada pela Covid-19, tem crescido a percepção por parte de um público mais geral, não especializado em saúde, da relevância e da importância do setor farmacêutico como nunca antes nós tínhamos visto. Se entre acadêmicos que atuam na área farmacêutica e diversos gestores públicos, o setor já é objeto de preocupação, de estudo, o que se nota agora, recentemente, a partir de 2020, 2021, que há um aumento de interesse em conhecer melhor esse mercado farmacêutico, verificar as oportunidades, estudar a história dele e também a importância da pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos, vacinas também, para uso profilático, terapêutico, além dos antivirais e outras categorias de produtos que também ganharam destaque nas mídias nacional e internacional a partir da Covid-19. O setor farmacêutico ele pode ser definido como um ramo da economia que congrega conjuntos de atividades envolvidas em produção, comercialização, transporte de farmacoquímicos, medicamentos, preparações farmacêuticas e até mesmo a área de cosmetologia, higiene pessoal, que também faz parte dessa cadeia farmacêutica e é comercializada nas redes de farmácia, farmácias independentes, nas drogarias em geral. E, além disso, também tem um importante aporte relacionado à pesquisa e desenvolvimento e também à base científica relacionada a ela. Dada a importância dos produtos para os sistemas de saúde, vários aspectos da dinâmica desse setor cresce interesse para os países em tempos de crise, como no momento atual e pós-pandemia também. Questões sobre autonomia produtiva, a dependência de importações, aspectos da cadeia de distribuição, chamado supply chain da área farmacêutica, os preços praticados e outros temas também relacionados passam a ser ainda mais fundamentais para o planejamento e organização do sistema de saúde nesses contextos da operação. Para vocês terem uma ideia, o Cadastro Central de Empresas do IBGE registrava em 2017 a existência em território nacional de 605 empresas que produzem produtos farmacêuticos e 107 indústrias farmoquímicas. Lembrando que a farmoquímica está muito ligada à indústria farmacêutica, por produzir insumos ou outros produtos relacionados. E também eles necessitam de uma elevada taxa de qualificação do pessoal que trabalha. Por isso a importância de pós-graduações como na área de gestão industrial farmacêutica, que vem crescendo e que oferece excelentes oportunidades de remuneração e de carreira. E se nós formos comparar a outras atividades econômicas, 46% dos assalariados têm nível superior nessa área farmacêutica, contrastando com 22% com a economia como um todo. Em 2019, o mercado farmacêutico brasileiro ocupou a 7ª posição em termos de faturamento no ranking das 20 maiores economias do mundo e, em moeda local, cresceu 10,74% em relação ao ano anterior. Variáveis disponíveis sobre o mercado farmacêutico nacional em publicações da Anvisa e da própria indústria farmacêutica privilegiam a dimensão muito relevante do faturamento de distintas categorias de produtos no país. Então, esse quadro ilustra bem os produtos que caracterizam o setor farmacêutico por atividade econômica e também relacionados à produção e natureza de atividade. Então, aqui nós temos nesse quadro a questão da produção primária, produção secundária e as atividades econômicas relacionadas a produtos farmacêuticos, instrumentos, material médico, odontológico e óptico, saúde pública, comércio de produtos, a questão do varejo, perfumaria, como eu já havia mencionado anteriormente, médico-odontológicos e outras atividades de saúde. Então, o espectro de atuação da área farmacêutica é muito grande. De acordo com o guia 2019 da Interpharma, o gasto global de medicamentos atingiu 1,2 trilhões de dólares em 2018. Então, esse é um valor muito grande, pensando em termos de atividade econômica. E estima-se que ele ultrapasse 1,5 trilhão em 2023. Já o mercado farmacêutico brasileiro, o movimento é entre 39 e 43 bilhões em 2023, são as projeções, e comercializando em torno de 238 milhões de doses de produtos. Em termos de faturamento, o mercado nacional está bem equilibrado, considerando medicamentos de referência, similares, MIPs e também os genéricos.
O varejo farmacêutico segue crescendo. Em 2019, o faturamento das farmácias foi 7,13% maior comparado com o mesmo período do ano anterior, em 2018, com faturamento de 125,28 bilhões, segundo dados da empresa IQVIA, que trabalha com dados do mercado farmacêutico. Em relação à fabricação, grande parte está concentrado no estado de São Paulo, 71,4%, seguido do Rio de Janeiro com 11,5%, Minas Gerais com 6% e 11% todos os outros estados. Então, grande parte realmente está no eixo São Paulo, Rio e Minas Gerais, em termos de produção de produtos farmacêuticos. Esse outro gráfico demonstra o gasto per capita em medicamentos. O Brasil é considerado o quinto maior mercado de gasto per capita, seguido dos Estados Unidos, Japão, Europa, até mesmo a Argentina. Depois vem Chile e México. E a concentração do setor farmacêutico, o Chile, por exemplo, 78% está na mão de 5 empresas, enquanto no Brasil está em 29% na participação das 5 maiores empresas. Então, é um mercado ainda considerado pulverizado, com oportunidades para o desenvolvimento do empreendedorismo de farmácias independentes. Para vocês terem uma noção, desde 2000 até 2019, esse gráfico demonstra o crescimento do mercado das farmácias no Brasil em bilhões de dólares. Então, partiu de 11 bilhões de reais para 113, um crescimento de quase mais de 10 vezes em apenas 20 anos. Então, é um crescimento exponencial. O mercado farmacêutico vai amadurecendo e vai ganhando uma dimensão muito grande. Então, esses dados do varejo farmacêutico no Brasil, comparando 2019 e 2020, percebo que em 2019 há um crescimento, mas com uma certa tendência de estabilização, porém, 2020, que foi o ano do início da pandemia da Covid-19, o mês de março houve um pico, então muitas pessoas compraram medicamentos, sejam pacientes individualmente, hospitais, clínicas, sistemas de saúde, até mesmo para estar estocando. Então, houve um crescimento muito grande, depois uma diminuição, mas mesmo assim, comparando 2020 com 2019, o varejo farmacêutico brasileiro tem uma demonstração de crescimento e maior em relação a 2019. Outro setor muito importante da área farmacêutica é o setor de farmácias de manipulação, farmácias magistrais, que aumentou 6% em 2 anos, comparando 2014 até 2019, onde foi de 14,5%. Em 2020, nós tínhamos 8.057 CNPJs de farmácias de manipulação. Então, há também um setor muito forte, que movimenta uma grande quantidade financeira, e emprega muita gente e alimenta a cadeia farmacêutica que fornece os suplementos, né, e os insumos farmacêuticos dessa área de atividade. A revista Exame costuma regularmente fazer uma enquete, um levantamento das maiores e melhores empresas por segmento, e na área farmacêutica ela tem um sistema de pontuação, não é necessariamente relacionado a faturamento ou unidades vendidas, e aqui nós vemos que a empresa líder nesse ranking de 2018 era a empresa Axê, a Roche, Cristália, Blau Farmacêutica, Ipera, Zoetis, MS, Eurofarma, Apsen, Novartis, AstraZeneca. Então, empresas por rentabilidade, empregabilidade. Então, são vários quesitos analisados. Então, aqui tem uma visão bem importante aí do mercado farmacêutico industrial no Brasil. Esse outro dado é importante, que ele traz as top 10 companhias farmacêuticas, é um dado de 2018, mas isso tem poucas mudanças nos últimos anos, apenas, às vezes, alternância, quem está na frente, então Roche, Pfizer, AbbVie, que é uma empresa muito forte ligada à biotecnologia, Johnson, Sanofi, Merck, Novartis, Gilead, GlaxoSmithKline, Amgen. Então, são empresas que vêm muito forte no mundo todo, e com certeza agora com a pandemia da Covid-19 nós tenhamos algumas alterações, até mesmo por causa da questão da comercialização de vacinas. Algumas empresas como a própria AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson estão envolvidas em produção de vacinas. Aqui são dados de farmácias
número de farmácias por região. Então, nós temos 95.982 farmácias sem manipulação no Brasil, ou seja, são as consideradas as drogarias. E aqui dividido por região, então esse dado é interessante vocês analisarem com mais detalhamento aí para entender como está feita essa distribuição no Brasil. Em relação ao Covid-19 e o mercado farmacêutico, nós tivemos muitas mudanças, né? 2020 começou positivo, com grandes esperanças como a economia como um todo, mas veio a pandemia, trouxe, alguns setores recuaram bastante, porém a indústria farmacêutica, o setor de varejo também, por ser um serviço essencial, não parou em nenhum momento e houve um crescimento muito grande e ela presta um apoio muito, muito forte em oferecer medicamentos necessários para o tratamento de sintomas de doença. E a Covid-19, por ser uma doença muito grave e que teve uma implicação muito forte no mundo todo, levou ao aumento de lucratividade da área farmacêutica no mundo. E o mercado por estados, em 2018, a Anvisa publicou um anuário estatístico que ela vem publicando regularmente, e São Paulo, em termos de distribuição de venda, ainda é o estado que ocupa a primeira posição. As indústrias também de medicamentos paulistas também obteve um faturamento muito grande e, principalmente, o número, quando avaliamos o montante, que vale 78,1% do total de vendas em todo o território nacional, quando a gente comenta do estado de São Paulo. Depois vem Rio de Janeiro, Goiás e quarta posição o Paraná. Por tipo de medicamentos genéricos e similares foram destaque de venda, de acordo com o anuário da Anvisa, 3,1 bilhões de embalagens vendidas, o que equivale a 68% do total de unidades comercializadas no Brasil. Então, a distribuição do comércio, em termos de genéricos e similares, é muito grande, a participação no mercado. Espero ter esclarecido um pouco, trazido esse panorama para vocês. Não esgoto o assunto, pois ele é muito amplo, então existem vários trabalhos publicados, mas pelo menos passar uma atualização para vocês de como está esse mercado. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.